Nós vamos falar sobre a promessa. A promessa que Deus tinha dado a Abraão. Essa promessa se chama Isaac. A promessa de que o Senhor faria uma descendência extraordinária. E essa descendência, ela veio através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Em Gênesis 20 nós vemos também que em Gênesis 12 nós vemos que a promessa foi dada a Abraão, que dele sairia uma poderosa nação, que seria como as estrelas do céu e as areias do mar. E também diz que abençoaria aqueles que abençoassem, mas também amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem. Nós estamos falando de Israel, da Terra Santa, do lugar aonde o Senhor abençoou. Amém? Mas vamos aqui. Em Gênesis 26 nós aprendemos algumas lições. Uma delas é a fidelidade do Senhor. Fale para o seu irmão: Deus é fiel. E Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Creia, porque Ele é fiel. Então, uma das lições que a gente aprende é que Deus é fiel. E que a fidelidade de Deus é sobre as nossas falhas também. Mesmo quando a gente falha, Deus é fiel. Porque a gente viu que Abraão falhou e Deus foi fiel. A gente vai ver que Isaac falhou, mas Deus é fiel. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Eu quero que você nessa noite busque aí dentro de você aquela promessa que está entulhada. Aquela promessa que está entulhada. Aquela promessa que Deus te deu. Eu acho que naquele dia, sabe que você entrou na igreja pela primeira vez? E aí aquele pastor, ou aquela pastora, ou aquela pessoa que estava ali, ela falou algo. E aquilo foi como uma flecha direcionada no seu coração. Mas só que com o passar dos dias, vieram as lutas, vieram as perseguições, vieram as situações que você teve que muitas vezes lutar e aí esqueceu. E aí a luta veio e entulhou aquela promessa. Mas nessa noite é noite de novidade de Deus, amém? Deus tem uma novidade para você. Deus quer dizer para mim e para você nesta noite: olha, é tempo, é hora, é agora. Não pode passar de hoje, não pode passar de agora. É nesse instante, é nesse momento que eu vou trazer à sua memória tudo que te traz esperança. Porque o Deus das promessas, Ele está aqui neste lugar. O Deus de promessa, Ele está aqui. Você crê, você acredita? Se você crê e você acredite, louve a Deus, glorifique o nome dEle com um glória a Deus, com um aleluia, com poder, gesticule, diga: Senhor, eu creio, eu acredito, eu confio, eu estou aqui para ouvir Tua palavra, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac é filho da promessa. Esse filho da promessa feita a Abraão. Essa promessa ela foi feita a Abraão e Sara. E ele começa a enfrentar uma crise. Porque em Gênesis 26, o
Um diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimento, e outras versões falam: e houve fome. E houve fome. E houve escassez. E não tinha o que se alimentar. Ali começa a crise na vida daquele que tinha a promessa. E não é diferente na minha vida e na sua vida. E não é diferente para nós hoje. Nós temos a promessa, mas os dias difíceis eles estão aí. E os dias difíceis eles vêm. E muitas vezes a nossa alma começa a ficar apática. E a nossa alma começa até às vezes se acostumar com a escassez. Com a escassez do milagre. Com a escassez da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos pegamos acomodados, sem ter ânimo para orar, sem ter ânimo para ler a palavra, sem ter ânimo para ter comunhão com os irmãos, sem ter ânimo para ser profeta. Muitos profetas estão mudos, emudecidos. Muitos profetas estão calados, gemendo, porque está em uma escassez. Porque chegou uma crise, porque chegou um tempo difícil na vida dele. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O Deus da promessa, Ele levanta hoje homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças, para glorificar e dizer: eu vou desentulhar esse poço. Eu vou seguir com a promessa que o meu Deus me falou. E como nós ouvimos aqui esse louvor e disse: se Deus falou, está falado. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você vai viver o novo de Deus. Eu vou viver o novo de Deus. Mediante o que? A minha postura. O meu posicionamento, o seu posicionamento dentro da sua casa, o seu posicionamento dentro da sua empresa. Muitos dizem: o Brasil está em crise, mas eu tenho orado todo dia: Senhor, eu estou no Senhor. Eu estou no Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor é aquele que me dará força e vigor para atravessar essa crise e não esquecer da sua promessa que o Senhor me fez lá no passado. O Senhor disse que faria infinitamente mais em minha vida, além daquilo que eu pudesse te pedir e orar, pelo seu poder que opera na minha vida. E eu creio nessas promessas que o Senhor tem. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessa para a sua saúde física, emocional, espiritual. O inimigo, ele tenta laços e embaraços para tentar nos paralisar. Mas o que é que você vai fazer com essa crise? Eu vejo aqui no livro de Gênesis 26 que Isaac, ele pegou aquele tempo de crise e ele, com ousadia, ele saiu do lugar da crise e ele foi buscar o lugar da promessa. Ele foi buscar o lugar da promessa. Sabe qual é a diferença entre eu ter a promessa e eu perseverar na promessa? É que se eu tenho uma promessa e eu não persevero nela, eu fico estático. Aquilo se torna um jargão. Aquilo se torna como um amuleto da sorte. É como eu pegar a Bíblia no Salmo 23 e eu abrir na minha casa e eu achar que nada de ruim vai acontecer.
porque eu acho que aquele Salmo 23 aberto ali já é tudo. Não, Deus não quer isso. O Pai das promessas, Ele quer que eu pegue a promessa que me foi dada. Deus, o Pai, quer que você pegue essa promessa que lhe foi concedida por Ele, e você pegue ela e use ela como um instrumento do Pai, como um instrumento para quê? Para vencer, para ir à frente. Você precisa perseverar, você precisa romper. Você precisa pegar esta ferramenta e ir além das suas forças. Porque se lhe faltar força, Deus envia anjos. Deus envia anjos para te levantar. Porque se lhe faltar palavra, Deus envia cânticos para você cantar e louvar. Porque se lhe faltar oração, Deus lhe envia sonhos para que você possa sonhar. Porque se lhe faltar tudo, você terá o Deus do tudo, o Pai Todo-Poderoso, que pode fazer na sua vida e na minha vida. Porque Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é generoso, Ele é fiel, Ele é o Deus da fidelidade, em nome de Jesus, amém?